Nossa história começa em 2001 e desde o início, nosso principal objetivo sempre foi maximizar a rentabilidade da atividade de produção agrícola através da distribuição e do posicionamento de insumos agrícolas no campo. Estamos localizados em Franca e São Sebastião do Paraíso e atendemos 22 municípios, sempre pautados pelos nossos valores. Nossos valores são conhecimento, agilidade e transparência. Conhecimento porque a gente acredita que uma equipe capacitada consegue atender da melhor maneira possível os nossos agricultores, nossos clientes. Uma empresa transparente, a gente acredita que a gente tem que trazer a informação, levar a tecnologia da maneira mais adequada para o nosso agricultor. E agilidade, né? A gente precisa trazer o insumo de maneira ágil, sendo que o agricultor consiga dedicar o tempo dele para realmente produzir. Nossa equipe é composta por profissionais qualificados, com um time unido que busca sempre a satisfação do cliente. A gente, a equipe da Casa do Café, nós consultores de campo, a gente dá todo o suporte ao produtor rural, desde as avaliações do dia a dia das lavouras, as recomendações, fazendo aí também as pós-vendas, né, acompanhando o que foi feito nas lavouras, para que o produtor rural consiga ter alta produtividade. Atuo na região aqui de São Sebastião do Paraíso, ao lado dos produtores, sempre posicionando na hora certa, no momento certo, produtos fitossanitários, adubação foliar e fertilizante, sempre visando uma melhor produtividade. Nós estamos em constante evolução para sempre levar aos nossos produtores os melhores insumos agrícolas para que eles consigam buscar sempre as melhores produtividades. As indústrias que nos fornecem são renomadas, sendo que nossa seleção de portfólio visa sempre facilitar o dia a dia do agricultor. Nossa competitividade é fortalecida por sermos franqueados da Agroplan, sempre trazendo os melhores insumos para nossos produtores. Casa do Café. Há mais de 20 anos desenvolvendo um trabalho com nossos parceiros em prol de lavouras cada vez mais saudáveis e produtivas. Sejam bem-vindos ao Agro Cafécast, seu podcast sobre boas práticas na cafeicultura. Eu sou Júnior Rezende e muito obrigado por estar conosco nessa jornada rumo à sustentabilidade. Hoje, 13 de janeiro de 2025, está começando o seu Agro Cafécast. Então, prepare a sua xícara, a sua caneca preferida, que nós vamos mergulhar no universo dos cafés que são tão raros quanto você. Porque aqui a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é sempre positivo, não é isso, seu Luiz Alves da Silva, Luiz da Cascata? Exatamente isso aí, senhor Júnior. Obrigado aí pelo convite, tá? Convite não, aqui agora você faz parte dessa bagunça sadia aqui com esse programa de propósito para a gente levar boas práticas para a cafeicultura e você simboliza bem esse programa e esse programa não tem nenhum sentido mais sem sua ajuda aqui. A gente que agradece, tá? E hoje o primeiro programa da temporada e, rapaz, uma alegria imensa que tá hoje, porque hoje nós estamos diante de uma lenda aqui que a gente tem que tirar o chapéu e dar todos os méritos, porque o trabalho desse homem é impecável. Beleza. A gente já vai apresentar o nosso convidado maior e a cafeicultura hoje, com certeza, tem muito a ganhar com essas informações. Vamos tentar extrair o máximo possível dentro dessa hora que passa ligeiro. Você já esteve aqui algumas vezes e sabe que vai ficar muita coisa para trás, né? Sim, e é importante, viu? Isso que você faz, esse trabalho e os convidados que você traz, isso é muito importante. As pessoas têm que olhar com carinho, prestar atenção, porque isso é a herança que nós vamos deixar aí para as novas gerações. E é importante que as pessoas acompanhem, prestem atenção, que é um trabalho espetacular. Beleza. E a gente está iniciando essa terceira temporada e nós temos que falar da turma aqui que nos ajuda para levar esse projeto adiante,
que é a CISP Agro, que é um braço direito da CISP, focada no desenvolvimento do setor agropecuário. Tem o propósito de apoiar o produtor rural com vantagens exclusivas, eventos, cursos e treinamentos e serviços. Seja associado e vamos juntos fazer um agronegócio mais forte. Conosco também está a Gota Certa Irrigação, com unidades Franca, Araxá, São Sebastião do Paraíso. A Gota Certa Irrigação é uma empresa especializada na elaboração de projetos de irrigação e abertura de valetas. Então, você que está nos assistindo hoje, muito obrigado por estar conosco na nossa 3ª temporada. Nós estamos aqui recebendo já uma turma aqui importante aqui nos visitando. Tudo bem? Todo mundo? Tá bom? Isso é muito bom. Bom, eu vou fazer uma introdução aqui porque o tema merece e a gente tem uma grande honra, né? O currículo aqui é extenso. Tem algumas coisas que eu vou... Tem algumas coisas que eu vou até pular, porque eu acho que eu não vou conseguir falar o nome. Mas o professor vai me ajudar. Na cafeicultura, as plantas de cobertura são ferramentas essenciais para promover a sustentabilidade e melhorar o manejo do solo. Elas auxiliam na mitigação de problemas comuns, como erosão, baixa fertilidade e compactação do solo, além de contribuírem para a resiliência climática e a qualidade da produção. Nesse episódio, estamos recebendo ele que é agrônomo, formado lá no Rio Grande do Sul, pela UFPEL, né? Com mestrado na Universidade Aberdeen, Isso. Na Escócia. Acertei a primeira, hein? Doutorado pela Universidade Estadual de Londrina, pela UEL. Com estudos realizados na Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, na Universidade de Paris, né? Com trabalhos já em 52 países, possui um extenso currículo com inúmeros livros, artigos científicos e publicações nacionais e internacionais. Sejam bem-vindos o nosso professor, mestre, doutor em agronomia e solos, doutor Ademir Calegari. Muito prazer em conhecer. A gente admirava o trabalho distante. E é engraçado, né, Luiz, como o podcast tem essa capacidade de unir as pessoas. Então, imaginar isso há 6 meses atrás, quando o programa começou, que a gente já está cercado com esse time de peso, a gente vê que a gente é muito utilizado por Deus mesmo, né? E espero que ele continue utilizando esse podcast para a gente estar difundindo boas práticas na cafeicultura. Muito prazer, doutor. Muito obrigado, Júnior Rezende. Muito obrigado aqui essa oportunidade de estar nesse estado maravilhoso das Minas Gerais. Estar aqui com os produtores, técnicos, extensionistas, enfim, cafeicultores e pessoas que estão buscando, né, essa cafeicultura regenerativa, essa agricultura regenerativa e tentar discutir um pouco com vocês, mostrar resultados, experiências, né, que são acumuladas ao longo dos anos, porque a gente, antes, já no ventre materno, já estávamos aprendendo. Vamos embora um dia dessa dimensão para uma outra, com certeza até melhor, e sempre iluminado por Deus, e agradecemos estarmos vivos, estarmos aqui, num país que temos muito poucos conflitos, que tem um potencial de produção, de produtividade, de abundância de alimentos maravilhosa. Então é muito grande a nossa alegria de estar aqui, nesse tempo, com todos aí compartilhando um pouco dessas experiências, e estamos aí à disposição, com muita alegria. Beleza. Professor, a gente sempre inicia para a gente começar pelo começo. Logicamente, quem já está no meio da agricultura já ouviu falar, com certeza, muitas vezes do Dr. Ademir Calegari, mas queria que o senhor pudesse falar um pouco da sua história, quando tudo começou, Perfeito. lá no Paraná, né? Na verdade, você pode tirar o doutor, né? Porque isso também é um clichêzinho aí que não leva a nada, né? O Calegari. E como dizia o Gerardinho, né? O Gerardinho lá do Goiás, vamos principiar do começo? Então, na verdade, eu sou lá dos morros de Iretama, do centro do Paraná, nasci em lavoura de café. Então, as primeiras imagens da minha vida são de café. Amo diferentes culturas, trabalho com diferentes culturas, né? No manejo do solo
e de fertilidade, biológica, física, química e de plantas principalmente, que é um pouco do nosso know-how. Mas eu vim de pequena propriedade, sou filho de pequeno agricultor, sou ainda pequeno produtor lá no Paraná. Grande parte dos meus parentes são pequenos produtores. E a gente foi aprendendo na diversificação, né? E ao longo dos anos, sou um técnico agrícola, lá de Cândido Mota, estado de São Paulo, no Colégio Estadual Professor Luiz Pires Barbosa. Isso foi em 72, 74, lá se vão vir 52, 54 anos. Sou engenheiro agrônomo e formado na Federal de Pelotas, lá em Eliseu Maciel, que tem lá, que foi a primeira de agronomia contínua, né? Aí de 1883. E depois comecei a trabalhar com essas plantas com o meu segundo pai, que se chama Rolf Derpsch, um alemão, que trabalhou com mais de 200 espécies e variedades de planta de cobertura. Hoje fala-se planta de serviço, ou planta de cobertura na França, ou abonos verdes nos outros países, ou cover crops, né, de língua inglesa. Mas não importa, esse componente é essencial. E aí os aprendizados vieram. Depois eu fiz um mestrado na Escócia, depois em Aberdeen, e também lá na Faculdade de Agronomia de Grignon, que tem mais de 600 e tantos anos. Depois fizemos uma parte nos Estados Unidos, lá na Kansas State University. Mas isso não importa. E tivemos a oportunidade, né, de desenvolver esse trabalho, conhecer um pouco de línguas e vários convites, né, aí do Banco Mundial, União Europeia, Cooperação Alemã, FAO, e visitamos diversos países. Se você me perguntar onde que foram as maiores experiências, foram na África. Porque nós tivemos em áreas, na Austrália, que tem regiões que chovem 30 milímetros, tem regiões que fica 3, 4 anos sem chover. E esse sistema vai funcionar independente do tipo de solo, independente da textura, do nível de matéria orgânica, independente da cultura. O que nós precisamos é encontrar estratégia em cima de um bom diagnóstico, quer dizer, começar sabendo quais são, eu tenho acostumado falar e aprendi, tudo que eu vou falar para vocês eu aprendi, e nós somos sempre aprendizes, que nós temos inúmeros inimigos no campo, no solo, nas áreas, temos desafios. Então eu tenho que descobrir primeiro quais são os inimigos. O que está pegando na minha lavoura de café, de soja, de milho, de feijão, de algodão, na minha pastagem? Qual que é o próximo passo? Qual que é o day after? Então eu preciso saber onde é que eu estou, como é que eu cheguei aqui e para onde eu vou. Então para mim esse é o ponto essencial, né? Tivemos muitas vezes nos Estados Unidos e vários países aí em todos os continentes já, 52 países. E a gente vê que é o seguinte, que os grandes desafios são os mesmos. Se você me perguntar qual o maior desafio da agropecuária mundial, é o diagnóstico. É onde nós começamos errado. Então, é aquele, como dizia o Geraldinho, nós temos que principiar do começo. Mas o que é o começo? Saber onde é que eu estou. Mas eu estou usando milheto. Não, aqui é a braquiária. Não, aqui é a crotalária. Não é nenhuma planta. Nós precisamos buscar os talhões homogêneos da nossa fazenda, os lotes homogêneos da nossa pastagem, da nossa de café, e ver ali nós precisamos desse diagnóstico biológico, físico, químico de qualidade. Então, eu sou brasileiro, sou paranaense e também descendente de italiano com espanhol, e nós vamos falar com o coração aberto, com a mente aberta, dizer o seguinte, nós temos muitos problemas. Então nós temos que identificar os problemas, os desafios, como diz um grande consultor, e tentar diminuir os erros, muitos erros. Tivemos nessas últimas semanas em vários estados brasileiros, na Bahia, no Mato Grosso, no Tocantins, e no estado de São Paulo e vários outros estados, mas isso não importa. Nós vemos que temos erros muito grandes, por exemplo, plantio direto de vários anos e as análises sendo feitas só de 0 a 20. Quando você tem acúmulo de palhada na superfície, você tem que fazer um 0 a 10, porque às vezes você precisa de um amendment, de uma correção, e se você fizer uma análise 0 a 20, você precisa estratificar para você ter segurança em como você vai aplicar um gesso agrícola, um sulfato de cálcio, um calcário, ou seja, muitos erros e uma sequência de atividades ou de componentes para harmonizar no sistema. Às vezes os desafios são outros, são compactação, os desafios são doenças radiculares, os desafios são desequilíbrio de nutrientes, que é muito comum. Num tempo antigo se falava, não sobrou dinheiro, vamos colocar adubo, vamos investir do adubo, você investir em fósforo, você tem problema de pH, você tem problema de adsorção de fósforo, você tem um pH não adequado, você tem uma condição de desequilíbrio, você tem uma deficiência de micro, ou seja, temos que ter esse diagnóstico nas mãos e falar quais são os meus maiores inimigos. Não, o meu maior inimigo é um Meloidógena exígua, o meu maior inimigo é uma área de morro, de café que tem erosão, o meu maior inimigo são plantas daninhas que crescem rápido. De posse de tudo isso eu vou começar a pensar, discutir, buscar produtores, né?
exitosos para saber quais são os próximos passos. E não tem a receita de bolo, né? Não tem receita pronta. E é bom saber. Tá aí o Luizinho que pode dizer muito bem isso. Mais um agriculino, né? Para a turma aqui. Agriculino. E a gente sempre inicia o podcast porque nós temos as pessoas que estão iniciando agora na parte da agricultura, na parte da cafeicultura. E alguns termos são novos. Então, para a gente já começando a dar uma balizada nas informações aí, como é que a gente poderia conceituar o que seriam plantas de cobertura, como dizia o senhor disse do Geraldinho, né? Principiar. Do começo. O que seriam essas plantas de cobertura? O que seriam as plantas de cobertura? Quais são os seus benefícios para a agricultura e como é que a gente poderia classificá-las em tipos e tudo mais? Tá certo. No Brasil e até vários países da América Latina foi utilizado muito tempo a adubação verde ou adubos verdes, né? País de língua espanhol, abonos verdes. E plantas de cobertura, significando ou indicando que seriam as plantas que cobrem o solo, que não há necessidade de você incorporar. Se a gente vai nos conceitos mais tradicionais de 30, 40, 50, 80 no começo do século passado, você via falar que o uso de adubos verdes ou adubação verde era o uso de plantas no local, ou transferidos ou trazidos de outros locais, para melhorar o solo. Mas melhorar o quê? Os atributos biológicos, os atributos físicos e os atributos químicos. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, já está em desuso a palavra planta de cobertura. Porque quando você fala planta de cobertura, nós estamos dizendo que é só para cobrir o solo. Então estão chamando de plantas de serviço, ou service plants. Então esses service plants significa o seguinte, são plantas ou um conjunto de plantas. Então tem as plantas individuais, né? E isso é bíblico, isso aí tem nos escritos bíblicos, né? Parte do Velho Testamento e ainda antes de Cristo, depois os livros do Novo Testamento, né? E já falava do uso de plantas para melhorar aquele solo, aquelas áreas. Falava de deixar as áreas em descanso e assim por diante. Então as plantas de cobertura, para sair desse significado só que cobre o solo, protege da erosão, hoje como planta de serviço é mais amplo, porque essas plantas de cobertura são inúmeras, dezenas de efeitos. Então ele tem o efeito, por exemplo, de cobrir o solo, proteger, diminuir a evaporação. Se você tiver plantas raízes, evapotranspiração. Plantas ali que estão sendo protegidas. Para você controlar ou diminuir a população de planta daninha, manter mais umidade. E o sistema radicular, como dizia o nosso saudoso, né, Shiro Miyazaki, Dr. Shiro, que é considerado o pai da adubação verde no Brasil, uma lenda, né? Ele que levou a Crotalara junce, as mucunas, para Cuba, né? Que foi 58 ou mais, agora mais de 60 e tantos anos, com dificuldade de ter acesso a fertilizantes. Ele foi convidado há 25, 30 anos atrás pelo governo de lá para levar plantas para salvar os canaviais, como eles chamam, os canaverales. Então as plantas de cobertura, ou as plantas de serviço, ela tem efeito de buscar nutrientes que estão dentro do solo, de ciclar eles, buscar em profundidades, trazer para cima, depois sendo mineralizados. As leguminosas, de pegar o nitrogênio do ar, nós temos aqui 78% do ar que é N2, que está na forma de gás, de trazer para o sistema. Além disso, grande parte delas diminui as populações de nematóides, são plantas que têm um fator de reprodução que a gente chama baixo, menor que 1. Então você vai colocar plantas, mas que plantas que eu vou escolher? Depois dessas plantas individuais, aí nós estamos há 26, 27 anos, faz 47 anos que eu trabalho, eu tenho 67, 47 que nós estamos, né, nessa vereda dessas plantas. E hoje, para mim, a melhor planta de cobertura ou a melhor planta de serviço não é uma, é um mix, ou é um melange, ou é um blend de plantas. Agora, quantas plantas? As universidades americanas já estão há 10, 12 anos estudando isso, diversas, pelo menos 9, 10 universidades, mostrando que pelo menos 4 famílias. Então 6, 8, 10, 12 plantas. Ontem, hoje, amanhã está tendo um grande evento lá em Louisville, nos Estados Unidos, de plantio direto fantástico. Nos Estados Unidos começa o plantio direto em 1962, o Brasil começa em 72, então já há 52 anos, lá 62 anos, mostrando que essas plantas, e hoje os mix, as misturas de plantas, é o melhor caminho que nós temos. Então nós temos melhoria química, porque ajuda a complexar alumínio, ajuda a disponibilizar nutrientes, e também o que acontece? Esses exudatos, aquela aguinha que sai das raízes,
e ali vem um monte de micro-organismos diferentes, por isso o nome de diferentes, a indicação, a recomendação de diferentes espécies, variedades, que têm resultados diferentes e que vão estar promocionando, vão estar incrementando a população de diferentes micro-organismos, bactérias, actinomicetos, fungos e algas e outros, que vão ter um efeito essencial, extraordinário, no aumento de enzimas. E essas enzimas, por exemplo, a beta-glicosidase, que foi largamente estudado aí pelo pessoal da Embrapa, doutora Ieda, falecido Djalma Martinhão, e tem a bioanálise. E esse exudato, com esses micro-organismos trabalhando e fazendo essa enzima, sintetizando essa enzima, ela é fundamental dentro dos resíduos, porque quando esse resíduo vai mineralizando, decompondo, antes dele desaparecer, ele tem dois caminhos. Ou ele vira CO2, que sai do nosso nariz, ou ele pega o caminho da umificação, de virar humus. E quanto mais essa enzima, e essa enzima é fruto de vários micro-organismos, então ele incrementa a vida no solo. Ele aumenta micro, meso, macro, fauna e flora. Ele aumenta o quê? Com esses micro-organismos não vão ter mais sequestro de carbono, quantidade de palha, raízes. E aí vem, diferentes pessoas famosas no mundo. Doutora Christine Jones, que é uma australiana, já velhinha, que é reconhecidamente a maior microbiologista dos últimos 3, 4 anos do planeta Terra, do mundo, tem mostrado os estudos dela de 3,5, 4 décadas ou mais, que os exudatos radiculares, ou seja, a rizosfera das plantas, das diferentes plantas, é responsável por 10 até 60% do sequestro de carbono. Então nós vamos estar capturando carbono. E o carbono, o que é a matéria orgânica? É como uma esponja que vai guardar água, guardar micro-organismos, micronutrientes e proteger fósforo, enxofre e outros. Então a importância, principalmente em solos arenosos, de aumentar essa matéria orgânica. Então como é que nós vamos aumentar? Diminuir o preparo do solo, aumentar a quantidade de resíduos diferentes, mas principalmente a vida no solo. E aí vem os ativos biológicos que têm que estar juntos, que muitas vezes nós vamos perdendo com excessivo preparo, com uso intensivo, muitas vezes até desequilibrado de sais, de excesso de pesticidas. Então nós vamos distanciando da memória desse solo. Quando nós começamos a voltar com plantas, diversificando, criando inimigos naturais, diminuindo nematóides, fungos patogênicos, doenças, fusário e outros, junto com os ativos biológicos, nós começamos a voltar na origem, na memória desse solo. E ele vai se tornar produtivo, semelhante a uma floresta. Então esse é o nosso caminho. Então planta de cobertura, planta de serviço é isso. São componentes que vão fazer parte dos ajustes químicos de macro e micro, junto com compostagem, que o Luizinho que está aqui, que tem feito uma experiência maravilhosa, fazendo a cascata, que é um modelo. E juntos tudo isso, nós vamos avançar nessa agricultura regenerativa e vamos produzir café de qualidade, aumentar a produção, produtividade e principalmente baixando o custo de produção, que é o grande desafio hoje das culturas no mundo todo, das commodities e outras. Eu estava até com o João e uma pergunta que eu tenho engatilhar lá na frente lá, mas essa questão existe muita dúvida, principalmente para os produtores que estão iniciando numa linha mais agroecológica, para fazer essa transição e incorporando as ferramentas, os biológicos, a compostagem, outras e tantas outras, mas a questão o senhor explanou já a questão do mix de semente ou, de repente, uma variedade. O produtor que está iniciando o projeto hoje, um processo com a implantação das plantas de cobertura, muitos iniciam com a braquiária. E aí a gente fazendo um comparativo, o senhor falou sobre exudação, recrutamento de micro-organismos e tudo mais, a importância dessa diversidade. Seria isso, entre escolher um mix de semente ou uma planta isolada, uma solteira, a preferência deve se dar sempre pelo mix, é isso? Então. Ou aquele jargão do agrônomo, depende. Na verdade, o que nós precisamos é de saber o que nós temos que conversar com o solo. Nós temos que abrir trincheira, Luizinho? Conversar com as raízes, Luizinho, por favor. Sim, só ajudando aí no complemento, é o seguinte. Uma planta é boa? 2 é melhor que uma. 3 é melhor que 2. E assim por diante. Então, quanto mais plantas no ambiente, mais resultados positivos você vai alcançar. O doutor pode explicar. Com certeza, né, Luiz? Isso que o Luiz está falando é com profundidade e com experiência, que é o mais importante. O importante não é falar com teoria, falar com a experiência acumulada aí na Fazenda Cascata, Família Carril, Luizinho, que está lá 36, 37 anos, Hoje de manhã,
A gente teve a oportunidade, né, de visitar Sim. algumas áreas lá na cascata e ver isso na prática ali, tudo que nós vimos hoje de manhã, que o senhor presenciou. Então, assim, a gente consegue retratar tudo isso que o senhor acabou de falar aí pra gente, explanando tudo isso, na prática lá no campo. Hoje a gente pôde ver tudo isso que foi retratado aí. Exatamente, assim, essa contribuição que o senhor traz para a agricultura, nos orientando, nos dando esse conhecimento, e a gente acreditando e colocando em prática, a gente vai vendo o resultado, assim, ano após ano, que a agricultura realmente precisa disso. E temos que dar atenção, olhar com carinho, porque é importante. Mix, cobertura não é uma cobertura de solo, é planta de serviço, como o senhor falou. Então a gente precisa não deixar uma monocultura, aumentar as espécies. E o Luiz, ele teve essa transição, né? Claro. De uma agricultura convencional, e queria até que o Luiz pudesse nos falar também, claro, porque ele está lá na prática, lá, né? Essas questões de manejo. Essa tradicional, convencional, Luiz, foram esses passos, né? Se foi fácil essa transição, essa mudança de cultura. Quebra de paradigma, né? E aí você nos dá essa... Até para o produtor que está acompanhando aí, acompanhando, né? E está querendo inserir nas plantas de cobertura. Como é que foi essa transição para você? O que você aprendeu na prática? Né? Porque relativamente tudo é muito novo em relação não novo, mas no sentido de adoção da prática, né? Tudo que é novidade tem que quebrar esse paradigma, né? Tudo que é novidade é assustador. O produtor prefere viver, muitas vezes, na zona de conforto dele. Só que no momento que você consegue fazer a transição, ter uma disciplina, primeira coisa, procurar os profissionais com experiência para ter essa transição. Né? Você chega a pegar uma plantadeira, jogar uma semente no solo e achar que isso aí vai resolver a tua vida, que não vai. Então, as plantas de serviço é uma pizza e ela faz parte de um pedaço dessa pizza. Você tem que ter disciplina, tem que ter conhecimento, fazer as coisas direitinho, e aí com o tempo, ano após ano, você vai vendo que as coisas o gráfico vai crescendo positivamente e você vai tendo bastante lucro em cima disso, você vai tendo produtividade, vai economizando insumo, mas é uma disciplina. Primeiro passo é a pessoa querer, acreditar no sistema, falar, não, eu quero fazer. Esse é fundamental, né, Luiz? Fundamental. Questão Primeiro de energia, passo. Né? Se eu quero, eu acredito. Isso. Eu vou seguir esse caminho. Tivemos numa fazenda hoje, visitando logo de manhã. O rapaz falou, não, eu fiz o plantio, ele não deu certo, mas eu quero ver onde eu errei, que eu quero acertar, eu quero fazer acontecer. Quero alcançar esse resultado, né? Isso é o primeiro passo, a pessoa acreditar e falar, não, eu quero isso para mim, na minha propriedade. E a gente vê inúmeras declarações aí de pessoas que mudaram a vida com os mix de semente. E visitamos hoje uma área que foi queimada, foi detonado, fogo... Passou ano passado. Passou passado, largou... Detonou tudo. Hoje voltamos lá, o doutor... Uma área de quantos hectares, Luiz? Na fazenda 20 Cascata? hectares. 20 hectares queimado totalmente, né? Hoje você acredita que hoje tinha passado fogo lá, vendo aquilo lá tudo? Aí o Luizinho conversou com a gente, aquele tristeza do nada, falou, Luizinho, quais são os passos? Aí discutimos com ele, tem essas possibilidades, o Luizinho pensou, analisou, né, Luizinho? Isso. E implementou o que lá, Luiz? Lá nós fizemos as plantas de cobertura, lá tem 7 mix, 7 espécies, 7 espécies, fizemos composto. Quer dizer, estamos recuperando o solo. Composto biológico, tudo. Tem que estar em harmonia, tudo isso. Não é simplesmente um item isolado que vai trazer resultados positivos. Mas a planta de cobertura, essa transição que a gente já vem fazendo já desde 2010, com composto, planta de cobertura, biológico, bioativação e tudo mais, vem cada vez mais mostrando resultado. E mais do que nunca, né? Os problemas que nós tivemos, estamos tendo, né? Com essas questões de clima, né? Claro. As propriedades que adotaram
essas práticas mais agroecológicas, plantas de cobertura, corredores verdes, a utilização de alguns biológicos que ajudam a proteção da planta, se saíram melhor diante desse problema climático que nós tivemos, que impactou bastante as culturas, e a cafeicultura não foi diferente. Qual que é a importância das plantas de cobertura? Nós temos algumas ideias, né? Mas qual que seria a importância das plantas de cobertura para mitigar essas questões do clima? Né, Luiz, o ponto clave ali é você interpretar, entender o teu sistema, a sua área, onde é que estão, o que está pegando. A gente fala, ver as dores do produtor ou do cafeicultor. Quais são suas dores? Então, muito produtor fala para nós, por exemplo, o sistema soja do Brasil, que é a área, vamos dizer, a área a cultura de maior significância no país, em termos de área, né? O Brasil tem aí quanto? 45, 48 milhões de hectares. O Brasil tem 35, 38, 39 milhões de hectares de plantio direto, né? Então, a produtividade de soja média no Brasil é muito triste. É 56 sacas. São 3.300 quilos por hectare. Mas nós temos produtor aqui próximo, né, que está fazendo bem feito, vamos dizer, que está ajustando todos os componentes e alcançando quanto? Alcançando 80, 90, 5.400, 6.500, 7.000 quilos de soja por hectare. Então esse acho que é um ponto importante a gente pensar, depois nós vamos falar já da cafeicultura também. Então, por exemplo, tivemos esse ano passado nos Estados Unidos. Ah, mas Estados Unidos é outro clima, sim, é outro solo, sim. Né? Aquele produtor lá da Geórgia, né? Ele conseguiu quanto? 244,3 sacas de soja. E esse é um número, ano passado ele já foi o campeão mundial, agora de novo. Aí a pergunta foram feita, mas lá é outro solo, sim, é outra matéria orgânica, sim. Mas a Glycine Max, a soja é a mesma no mundo todo, muda as variedades. Então é possível conseguir 14, 15 mil quilos de soja. É possível conseguir 100, 120, 140 sacas de café por hectare. Nós temos produtores de milho que conseguiram quanto? Lá em Chequém, no Chile, 25, 26, 28, 30 toneladas de milho por hectare. Então, mas é possível isso como? Mas aqui no Brasil, nós temos aqui Samocada, Cláudio Samocada, em Mar de Deus e Minas, que tem, a média dele é 15, 16, 18 toneladas, tem talhão de 23, 320 sacas de milho. Mas o que ele está fazendo? O que esse americano fez? Ele tem um reator, onde eles, vários, de uma região já de quase 200 mil hectares, nos Estados Unidos, onde ele está trabalhando compostagem forte, tira esses extratos, criando minhocas, retirando ali alguns extratos dessa minhoca, misturando em pequenas quantidades com mix de plantas, mix cover crops, mix de planta de serviço. E esses solos começam a explodir micro-organismos, e com análises especiais de solos, vendo o P total, o K total, o N total, os micro-organismos envolvidos, o DNA desses solos, e diminuindo essa quantidade de fertilizante, diminuindo essa quantidade de insumos. Eu não sou contra insumos, ao contrário. Se nós precisamos de nutrientes, nós precisamos colocar. Mas por que eu não vou usar plantas? Por exemplo, para fósforo, eu vou usar nas regiões frias, tremoço, que solubiliza fósforo através de ácido cítrico. Eu vou usar plantas crotalárias, calpis, girassol e tantas outras espécies, né? A própria soja, o próprio milho, que são hospedeiras de micorriza. Eu vou solubilizar fósforo através disso. Eu vou usar guandu através de ácido psicídico. Quer dizer, tem vários mecanismos. E vou usar Bacillus megatherium, eu vou usar Pseudomonas florescens, diversas espécies que hoje os ativos biológicos estão aumentando. E planta de cobertura ou planta de serviço. E os mix no mundo inteiro. Isso é no mundo inteiro. Nós temos andado um pouco e outro no mundo inteiro. Quer dizer, se eu começar a ajustar isso, eu vou reequilibrar esse solo, eu vou começar a ter, às vezes um solo tem 30, 40, 20 ppm de fósforo. Quando nós vamos no P-total, ele tem 2, 3, 4 mil solo argiloso. Mas grande parte desse fósforo, ele não está disponível. Eu vou começar a disponibilizar. Eu vou equilibrar a relação cálcio-magnésio. Vou ajustar os micronutrientes. Todos têm que estar harmonizados, como disse o Luizinho. Nós temos que fazer essa harmonização dos aspectos biológicos. Eu não posso ter compactação severa. Eu não posso ter alumínio dificultando o crescimento de raiz. Eu tenho que ser fluxo de oxigênio. Hoje já sabemos que não é a braquiária rusiziense, que é a melhor. Por exemplo, nós temos uma piatã e outras que têm um diâmetro de raiz maior, tem um bioporo maior, levando oxigenação. Nós temos experiência de pessoal do México hoje que está conseguindo criar animais numa área de 230 milímetros, mas não é 20 hectares, é 10 mil hectares lá no deserto de Chihuahua.
E ensinando os australianos, que a Austrália, eu tive 2 vezes na Austrália, não vem ao caso, que é como um ovo grande, maior que o Brasil, onde 80% necessita 50 ou mais hectares para criar um animal. E falando de diferentes regiões, que é possível nós ajustarmos com pisoteio, com o ultra denso, ou o super pastoreio, ou o overgrazing lá do Alan Savory, famosíssimo na Javelinho, que nasceu lá no antigo Zimbábue, na Rodésia, mostrando o seguinte: se nós colocarmos vários animais e começarmos o pisoteio, o esterco, a urina, o pelo dos animais, e além disso a urina, a saliva, né, as bactérias do rumen, e além disso de Loboderos obideros, que comumente se chama de rola-bosta, aquele inseto, por isso nós não podemos usar ivermectina nesses animais, que vai incorporar, salva a fertilidade. E nesses exemplos nós temos áreas dos Estados Unidos e outras que estão usando 20, 30, 40 quilos de nutriente. Por quê? Porque nós estamos criando um solo tão vivo, como diz os franceses, um sol vivant, um suelo vivo, que vai estar cheio de micro, meso, macro, fauna e flora, minhocas, que vai dar vida nesse solo. E com compostagem, com equilíbrio. E nós não precisamos ir longe das áreas de café. Quantos produtores e produtoras aqui em Minas Gerais? Temos várias, Juliana, Thalita, temos o pessoal da Ribeira do Vale, temos quantos exemplos, Fazenda Cascata e tantas outras, que estão fazendo, Mayra Leles em grãos aí em Guaíra, extraordinário, e tantos, e Samocada e tantos outros produtores que entenderam esse caminho, que hoje são referências de produtividade, diminuindo herbicidas, diminuindo o uso de insumos, e sem agredir. 3 anos sem potássio, o caso da Mayra, e o potássio está aumentando, porque ela está colocando milheto, que o peniceto glauco é a planta que vai mais buscar potássio no mundo inteiro. E as plantas de cobertura, que a grande parte dela, 98% mais ou menos delas, não passou no melhoramento genético, não passando, ele tem uma capacidade igual a uma floresta, de buscar nutrientes 1, 2, 3, 4 metros, porque tem uma interação, uma harmonia com os micro-organismos. Já as plantas cultivadas, soja, milho, feijão, algodão, girassol, sorgo, trigo, café e outras que passou no melhoramento, elas já têm uma capacidade limitada de absorção de nutrientes. As culturas anuais aí de 18, 20 centímetros, 88, 90%. Já um café de 40 centímetros ou uma cana, uma semi-perene de 30, 40, 50 centímetros. Então uma raiz de soja 60, 70 centímetros, ela pega 2, 3% de nutrientes. Então nós temos que equilibrar com vida, com cobertura, com palhada, nós temos que criar essa cama para os micro-organismos estarem aumentando suas populações todo ano. E temos uma coisa importantíssima que os americanos e europeus falam muito, que é a Green Bridge, que é a ponte verde. O que é essa ponte verde? Nós temos raízes vivas os 12 meses. Então o Luizinho, que tem várias experiências, né, Luiz? Coloca um mix onde tem a braquiária junto, ou um pânico. Só que você passa um rolo faco, outro manejo, e essas coberturas perenes que vem vindo por baixo, vai ficando mais e vai aproveitando esses nutrientes e vão ficando, ou seja, os micro-organismos não vão ter aquele aumento de população e essa baixa. Nós precisamos aumentar a vida como uma floresta. Aí é constante a solubilização de nutrientes, o equilíbrio, mais inimigos naturais, menos pragas, menos doença. Nós temos o bicho mineiro, que é, se não, talvez, das maiores pragas, e nós sabemos o que, Luizinho? Você ali com sorgo, você com trigo morisco, você com nabo forrageiro e com crame com espécies, aí com crucíferas, vão aumentar as populações do crisopídeo. Do crisopídeo, que é um dos maiores controles naturais. Hoje está se multiplicando o crisopídeo para colocar nessas áreas. Quer dizer, então o uso de plantas e outros componentes, ajustes nutricionais, compostagem, equilíbrio, uso de gesso. Nós precisamos de cálcio em profundidade, porque na pontinha das raízes, lá no meristema apical, a divisão celular é fundamental o cálcio. E uma das únicas formas que existe no mundo de sulfato de cálcio para chegar a 1, 2, 3, temos em Piuí a maior experiência do mundo de gesso agrícola. Então esses componentes têm que ser considerados juntos, faz parte do sistema de produção. As plantas de cobertura, então, ela veio também para auxiliar o produtor ele ter mais autonomia em relação e até o Brasil ficar menos dependente de fertilizantes. Ele vai construir a sua fertilidade dentro da sua própria condição. E o Luizinho pode falar muito bem as produtividades de café, né, Luiz? Vocês que têm uma área ali de quantos anos, né? De 3 gerações, Luiz? Sim, e de sequeiro, gerações. Quando você compara, fala, não, mas a água é fundamental sempre, mas nós tivemos uma infiltração boa, o Luizinho pode contar e tem contado essa experiência maravilhosa da Fazenda Cascata, em Altinópolis, o Luiz fez um episódio aqui sobre os desafios da alta produtividade em áreas de sequeiro. Fizemos. E aí já foi daí que começou o nosso namoro. Começou o nosso namoro. Claro. E aí, Luizinho, então sintetizando isso, Luizinho,
Agora, o que nós vimos lá hoje, Luizinho, o que vocês escolheram, Luizinho, lá nessa área desse ano? Foi um ano, nós conversamos aqui Bastante. já um episódio atrás aí, que foi um ano desafiador. Muita gente reclamando de peneira, de baixa densidade, o café grão pequeno, pouca. Sim. Enfim, nós tivemos lá quase 30 mil sacos de produtividade, bebida 83 pontos, peneira 16 acima, mais de 50%. Mas isso é um milagre, Luiz. Então, vocês estão rezando bastante, Luiz. Como é que é isso? Isso é o trabalho, é trazer a natureza a favor da gente, né? E a gente... O senhor não tocou no ponto importante, que era até umas perguntas que eu ia fazer, que é... Bom, Luiz é um homem de fé. Graças a Deus, somos também, né? Sempre. A gente almoçou junto, a gente conversou bastante lá. Essas questões de energia e de propósito, né? Por mais que nós façamos as questões técnicas bem feitinhas, né? Com protocolos e tudo mais, o Luiz fez essa abordagem já agora, mas a questão de fazer dar certo, né? Acreditar que vai dar certo e fazer, né? Eles, às vezes eles fazem para desencargo. Nós temos desencargo de consciência. Mas não faz o plantio correto, o estudo correto. E aí, já aproveitando... Perfeito. Júnior, você me perdoe, me desculpe, eu vou fazer um comentário. Você me tocou um ponto que muitas vezes me perguntam, né? Eu tenho 47 anos nessa aí, tem mais gente que tem muito mais conhecimento, experiência, muito mais, mas me pergunto, por que, Calegari, você está 47 anos com plano de cobertura? Você vê que nesses anos cresceu um pouco, mas ela empaca, não vai muito, mas agora com o preço de commodities mais baixo, agora, graças a Deus, o café está alto, e tomara que continue por décadas, né? E outras também. E por que isso não avança bastante? E muitas vezes, eu fui e me penitencio, dizer que culpava, não, o produtor não adota, o produtor não faz. Agora, grande parte deles, se nós formos, digamos assim, fazer um estudo, um survey, um levantamento com profundidade, nós vamos ver que a grande maioria dos produtores, eu não sei quantos %, eles seguem alguém. Eles estão seguindo uma orientação técnica, um agrônomo, um técnico, que está interferindo em alguma coisa. Então, quando nós vemos algumas coisas que têm acontecido em vários estados, eu me coloco ali também como técnico agrícola, como pequeno produtor, e como agrônomo, como pesquisador, e não sei o quê, também culpado. Porque nós não somos suficientemente convincentes de que o produtor tem que pegar esse caminho. Tá certo? O plantio direto no Paraná foi assim, o plantio convencional que eu vivenciei muito. Então o pessoal plantava soja, mexia no solo, soja, milho, e vinham as chuvas fortes. Então eu chegava naqueles produtores numa reunião e falava, quem começou o plantio direto parou uma vez, levantava a mão 2, até 8 vezes ele começava. Por quê? Porque tinha problemas, porque não tinha os princípios, que é o solo coberto, a diversificação, o mínimo de revolvimento. Então, o café também é o mesmo princípio, né, Luizinho? Hoje, isso aqui é um depoimento assim, mais gratificante do que escutamos lá hoje. Hoje o proprietário... A gente vem fazendo preparo de solo antecipado para o plantio de café há muitos anos. E alguns vêm seguindo, outros estão... E a gente fica muito satisfeito quando vê alguém pegando aquela experiência, né, como exemplo e adotando. Claro. Hoje o produtor chegou, mostrou para mim uma área dele em declive, falou, lá Luiz, choveu 110 milímetros ontem. Choveu? Ontem. 110 milímetros. E próximo daqui, na divisa do estado de São Paulo, aí, região próxima a Altinópolis. Ele falou, olha lá Luiz, não correu uma gota d'água, eu vou fazer o preparo agora, mas não vou plantar agora, vou plantar em novembro, dezembro, vou fazer cedo. Então, e vamos adiante. Então a pessoa adota um caminho igual esse que a gente direciona e acredita e nunca mais volta para trás, porque sabe que ali vai conseguir muitos resultados positivos. Isso é gratificante, né? Certo. Perfeitamente. E muitas vezes nessa linha há no nosso entendimento, que eu ando bastante, 11, 12 estados brasileiros com produtores, né? Eu sou um consultor, já estou aposentado aí 12 anos e uns quebrados, e andando com diferentes produtores, aprendendo cada dia. Então você vê diferentes experiências. E às vezes você chega num produtor, ele está lá em cima, ele está produzindo bastante, ele está gastando pouco, outro está gastando muito, produzindo pouco. Então esse é o ponto crucial. Mas o que eu queria chegar mesmo para dizer é o seguinte, por isso que, e está me passando aqui na cabeça, eu estava uma vez lá em Cascavel, no Hotel de Ville, isso deve fazer uns 16, 17 anos, e aí eu estava fazendo uma palestra para os produtores, uma noite fria, tomamos até um vinho depois, que é muito saboroso tomar um bom café, um bom vinho, né? Aí um produtor me perguntou, seu Calegari, tem agrônomo ruim?
Aí eu pensei, isso faz uns 17 anos mais ou menos, eu pensei o que eu ia responder, né? Muitas vezes a gente aprendeu também que quando você tem uma pergunta da mulher ou de alguém e que você não tem a resposta, você devolve com outra pergunta. E aí eu perguntei por que o senhor está perguntando? E nisso, que me dizia o Geraldinho, já fui buscar um santo, pedi para me ajudar, o Espírito Santo, para mim que eu não sabia o que ia falar também. E o que eu responderia agora, aqui para vocês. Aí eu perguntei para ele, tem agrônomos e agrônomos, tem médicos e médicos, tem produtores e produtores. O senhor está com quem? Por isso a importância de um consultor que tem história para contar. Se eu tiver na mesma produtividade de grãos, 5, 8, 10, 12 anos, conheço muitas propriedades que estão subindo 2 sacos, 3 sacos. Meu amigo, não é por ali, tem algum problema. Se eu tiver com produtividade baixa, não, o café é isso mesmo, é só 30, 40 sacas. Não é. Porque nós temos um produtor com 60. Temos aqui o Luizinho esse ano agora que foi lá, vocês. 80 e 80 sacas por hectare. E temos... Então você pode reequilibrar esse sistema. Então, é aquilo que o Albert Einstein falava, que é nascido lá em Ulm, na Alemanha, o LM, aquela cidade, tivemos lá. E ele dizia o seguinte, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, como é que nós vamos esperar resultado diferente? Agora não é modificar por modificar, eu tenho que entender, assim como um médico, um outro profissional, uma pessoa que vai fazer uma construção, engenheiro civil, ele vai fazer análise, ver como é que esse subsolo, se ele aguenta, quanto que ele aguenta, o que nós vamos fazer? O médico precisa fazer vários exames, análises. Agora hoje, o que nós fazemos? Grande parte das recomendações é uma agricultura de produtos. E muita gente usa, mas eu usei a planta de cobertura e não funcionou. Mas eu comprei um milhetinho barato aqui de 2, 3 reais. Meu amigo, nós temos que começar pela qualidade de tudo que nós fazemos. Da informação, qualidade do nosso solo. Se eu quiser, quero produzir café de qualidade. Eu quero diminuir custo. Onde estão os entraves? Onde estão as suas dores? E eu tenho que identificar isso. Às vezes eu estou querendo fazer o mais barato que vai ficar muito mais caro. Então eu tenho que buscar o quê? Semente de qualidade, que tenha atestado de origem, que esteja registrado, que tenha garantia, que tenha vigor, que tenha germinação. E eu preciso melhorar a minha semeadura com qualidade. Eu não sei, vou aprender. Não tem nada de erro nenhum. Falei, isso eu não sei, isso eu não tenho essa experiência, todos nós. A importância de jogar o manto da humildade e visitar produtores exitosos, que é para mim um dos passos mais importantes para a gente avançar. E era justamente essa a pergunta que eu ia fazer. Para um produtor de café que ele quer iniciar, quais que seriam vamos dizer, a cartilha? Faça isso. Eu acho, o senhor falou num ponto fundamental, que é essa questão de visitar produtores que estão fazendo. O Luizinho falou primeiro. O Luizinho falou o seguinte, eu preciso acreditar. A primeira coisa de tudo na vida, nós precisamos acreditar. Primeiro, acreditar que nós estamos vivos. E se estamos vivos, nós que somos cristãos, que acreditamos, que temos uma outra vida, que estamos aqui por uma experiência, é o seguinte, nós acreditamos, eu preciso acreditar em qualquer coisa. Pode ser em negócio, em vida, em família, tudo isso. Eu preciso acreditar que meu filho vai prosperar, eu acreditar que a família vai prosperar, eu preciso acreditar. Então, I believe. Depois eu preciso querer. I want, I wish, eu quero, eu desejo. E depois eu tenho que ir. O que eu vou? Com uma informação de um calegário? Informação? Não, isso é pouco. Eu tenho que ir visitar áreas que estão há vários anos fazendo aquilo. Então ele já está sintetizando tudo. Esse é o maior professor, Luiz e tantos outros. E Juliana, e Mayra, e Samocada, e tantos outros produtores. E Rodolfo Botelho, lá no Parará. Vai fazer 200 anos a propriedade dele. É um modelo de 200 anos. O Tratado de Tordesilhas é os documentos da fazenda. Então, onde estão esses produtores? E aí não importa a distância. Né? Nós vamos ter esse grande evento dia 19 de fevereiro ali da Mayra. Eu faço questão que foi umas 6, 7 anos, amigo do Luizinho, nossa amiga, família Leles, que começaram com 56 sacas. Hoje estão com 92 em média. Só que baixou a média 50% de herbicidas. 60% desse ano e 35% do custo de produção. Com bioativação, com biológico, com os ajustes nutricionais, eliminação de compactação. 3 anos sem botar potássio, o potássio está aumentando. Por quê? Porque o sistema está vivo, o sistema está avançado. Então isso é fundamental, Luiz. Doutor Calegari, falando você falou o problema da gente importar insumos, adubo, etc. e tal. Trazer de fora, né? Isso, então a gente tem a oportunidade muito grande de ter tudo isso dentro da propriedade. Por exemplo, o potássio, que é um produto, é um dos vilões, né, da parte que agride a parte da biota do solo. A gente vem trabalhando pó de rocha rico em potássio, que muita gente não acredita, mas... Pó de rocha que estão mais solúveis, que tem pó de rocha, então, né, Luiz? Perfeito. E já diminuímos mais de 70% do cloreto no café. Esses 30 mil sacos aí que nós escolhemos,
75%, 80% é pó de rocha E a na xícara fonte de respondeu. potássio. A xícara responde. Quando você cria esse solo vivo, esse ambiente com pó de rocha, você vai ficando livre desses... De um monte de coisa. de uso de minerais Isso. que saliniza. O KCl, que é o cloreto de potássio, não tem nada esse contra, é é importantíssimo. Ele é solúvel. Só que ele tem o poder de salinização é de 115%. Então ele é mais salgado do que o sal de cozinha, do que o cloreto de sódio. Então você está salgando, você tem excesso de sais, você começa a matar micro-organismos. Quando você não tem cobertura, sombreamento, né, Luiz? Você vai diminuir essa cor, você vai matar os micro-organismos. Nós temos que ter ponte verde, temos que ter cobertura. Como diz a doutora Maria Fink, da Universidade de Kassel, da Alemanha, que é uma lenda mundial, tem 28 projetos da União Europeia. Nós precisamos criar cama para os micro-organismos, protegê-los e abundar de micro-organismos. E não vamos ter, no meu entendimento, também não sou um microbiologista, não sou um especialista nisso, embora tenha algumas experiências de muitos anos, nós temos que criar condições e vamos deixar que a lei de Charles Darwin, que é da seleção das espécies, defina quais os micro-organismos que vão estar numa pendente, vão estar numa baixada, numa top sequência diferente. Vamos criar condições. Quem vai definir que tem que ficar são eles e não nós. O solo diferente, o teor de argila, aquele terroir diferente, vai ter micro-organismos diferentes, assim como tem plantas diferentes. E um solo rico, um solo fértil, com alta matéria orgânica, se eu aprendi ao longo dos anos também, muitas vezes as pregações por aí são de que qualquer plantaninha temos que passar herbicida, nós temos que matar. Quem disse que temos que matar? Agora, se o solo for fertilidade baixa, matéria orgânica baixa, baixa biodiversidade, solos frágeis, com grandes problemas nematóides, é duro de falar isso para vocês, meus amigos, né? Estamos aqui, Luizinho, em São Paulo, estamos aqui em Minas, mas dados da EPAMIG de muitos anos, 18 a 25% do café de Minas Gerais ou do Brasil, os nematóides comem. Então o meloidógeno incógnito, o meloidógeno exígua, o paranaense, o apla aí na região de Ribeirão Preto, come 1/4 da produção de café. Nós não podemos mais deixar isso. Como é que nós vamos fazer? Manejo. Como é que nós vamos fazer? Plantas que tenham fator de reprodução baixo, aumento de biodiversidade, aumento dos inimigos naturais. E nós vamos diminuir, ou seja, vamos deixar que esses que estão causando problemas para nós diminuam. E os nematóides, segundo a doutora Maria Fink, 99% deles, das populações, não são fitonematóides. Numa floresta está cheio de nematóides, só que eles estão em equilíbrio. Quando nós começamos a usar uma cultura única, que é o café, ou uma pastagem, ou uma outra cultura de uma frutífera, um citrus ou outra, nós começamos a isolar os micro-organismos, isolar os organismos e usar só fertilizante, usar pesticidas, nós vamos diminuindo e vamos ter problemas. Agora, quanto mais eu colocar essa diversificação, criar essa pequena floresta, mais vezes possível, que eu vou começar a recuperar mais rápido, a mãe natureza responde com isso, porque a origem desse solo, a memória deles é de biodiversidade, é de raízes, de exudados, de diferentes organismos, de vida, e que eles estão, e tantos outros estão alcançando esses resultados. Doutor, hoje nós vimos lá, por que o meio da linha sempre é melhor do que onde está o pé do café? Então, exudados radiculares, né? Constante. Aquilo ali, o que é? Aquilo ali é o Green Bridge, aquilo ali é a ponte verde o ano todo. Então você tem braquiária com o outro, manejou os outros, os nutrientes vão embora. Outra coisa, a gente às vezes, né, no meu entendimento também, por exemplo, nós estávamos essa semana com produtores de cana em outras regiões do estado de São Paulo, e aí o pessoal falando, escuta, e especialistas mostrando, nós temos lixiviação, perda de potássio na cana, um dos maiores problemas é potássio, porque joga o nutriente na superfície, vem as chuvas fortes, como teve agora esses dias, lá em várias regiões. O estado de Goiás, esse ano passado, fizeram estudo em áreas arenosas, uma semana, 3 dias, 160 milímetros. O potássio foi jogado na superfície. 85, 90% do potássio chegou a 60 centímetros. Esse ninguém vai me pegar. Então esse potássio foi embora. Como é que nós vamos fazer? E que então, potássio é 1 metro, 1,5 metro? Aí nós vamos botar o milheto, que é a planta que vai buscar esse potássio a 2, 3 metros para nós e trazer para cima. Então nós vamos usar essas plantas, né, de serviço para nos melhorar quimicamente, biologicamente, abrindo canais, aumentando os micro-organismos aeróbicos que tem que estar na camada superficial. Aí nós vamos ter sequestro de carbono, senão nós não vamos ter. Por isso que os solos compactados vai dar mais fusário, vai dar mais nematóide e não tem sequestro de carbono. Mesmo com a grande dossel vegetativo do café, com esqueletamento e tanta quantidade de palha, na cana, 18, 20 toneladas por ano. E temos experiências por aí que não... A cana, o sistema cana-de-açúcar na Austrália, no Brasil, no mundo, é o que menos aumenta a matéria orgânica. A área de 60, 70 anos, na areia 1,3. Aqui próximo ao Uberaba, região do estado de São Paulo, 60, 70% de argila é 2% de matéria orgânica. 2% de matéria orgânica é 40 toneladas de carbono. É muito pouco, tinha que ter 4, 5. Mas por quê? Porque não tem vida, porque não tem oxigenação, não tem as raízes, não tem esse trabalho de bioporos que o Luizinho fala. E as minhocas fazendo esse trabalho para nós. Então temos que
realmente aumentar a micorriza. O que mata a micorriza? O preparo de solo, o excesso de produto. Então nós temos que fazer uma agricultura regenerativa, nós temos que fazer o quê? Não é diminuir insumos, não. Nós vamos diminuir, é uma consequência, porque a mãe natureza nos ensina isso. Vai ficar curto, hein? Vai. Estamos avançando aí? Tá te falando. Não, eu imagino, mas eu vou lhe perguntar, Marina, como é que tá aí? A conversa parece estar mais comprida que inteira de pobre. Não? Então, ela também não sabe o tempo, então a gente vai transcorrer. Tô brincando. Acho que a gente tem mais ou menos uns 15 minutos pra gente finalizar. E eu preciso dar uns recados aqui. Dos nossos apoiadores. Solatos Bioinsumos para tratamento de solo, broca do café e bicho mineiro. A Solatos tem sempre o biológico correto para a sua lavoura. E Terra Plant Fertilizantes, Miner Plant Organo Mineral, que fornece nutrientes de forma balanceada em macronutrientes primários, NPK, e macronutrientes secundários. Micronutrientes de forma imediata e gradual. Aumenta a CTC, formação de quelatos, estimula o crescimento radicular, maior tolerância à seca e favorece o crescimento microbiano. E Casa do Café, do nosso amigo André, insumos agrícolas, Casa do Café, com unidades aqui em São Sebastião do Paraíso e também em Franca. A Casa do Café está há mais de 17 anos desenvolvendo um trabalho sério e comprometido com os nossos parceiros em prol de lavouras cada vez mais saudáveis e produtivas. E eu estive ontem em Uberlândia, nós temos um parceiro lá que nos ajuda, uma parceira, a Ana, que tá lá na Campo e Negócio, tá? E trouxemos um anuário de café 2024 para o senhor. Campos e Negócio, já escrevemos lá. E você hoje é parceiro lá, já, eu sei, com certeza. Né? Maravilha. E tem uma edição de novembro, sim, que é bacana, a Cafeicultura Brasileira e Carbono Negativo. Tá em mãos também, entregue uma encomenda. Que interessante, carbono orgânico negativo. Então. Tem tudo a ver com nós, né? Tem tudo a ver com a gente. Então, às vezes, nós estamos... Por isso que eu sempre falo, às vezes, produtores. Uma das formas de você saber se você está no caminho certo, está produzindo bem, está sobrando dinheiro. Claro, tem preço de commodities, outras coisas. E você ter uma análise inicial, carbono não é tanto, né? Fósforo é importantíssimo ser nos mesmos locais, porque a variabilidade espacial, tanto horizontal quanto vertical do fósforo, é o que tem maior variabilidade no mundo. Nós temos experimento do Paraná, do Iapar, eu sou aposentado há 12 anos, pesquisador de 37 anos. Que nós temos um experimento de 38 anos, onde nós sabemos o que está acontecendo realmente com os nutrientes, o que saíram, o que ficaram. Então, o carbono orgânico negativo é o seguinte: quando você não tem vida no solo, você pode ter um solo aqui com nosso lá deu 1,24, a nossa tese de doutorado há 18 anos, em 2006, com a Universidade da Geórgia, dos Estados Unidos, com Bill Hargrove, também com o professor Dr. Ricardo Hallich, doutora Fátima, da Universidade de Londrina, mostrando o quê? Um solo que você tem bastante palhada, que você tem bastante vida, café ou outro, você vai ter um ganho de carbono positivo, um balanço de carbono positivo. Quando você tem um balanço negativo, que significa que você está indo para o buraco. Um determinado momento não vai ser mais possível. E se é arenoso, é mais rápido. Mais importante que isso, porque você vai aumentar essa esponja para segurar base, cálcio, magnésio e outros, aumentar a vida e segurar, acima de tudo, água. A capacidade a área de superfície específica da matéria orgânica, comparado com argila, ela pode guardar de 5, 8, 10 vezes mais que argila, água. Agora, comparado com areia, solo arenoso, ela pode ser 12, 15, até 20 vezes mais. Quer dizer, e como é que nós vamos construir? Tendo palhada, mas mais importante, tendo vida. Então nós precisamos de diversificação, né, Luiz? Nós precisamos de fontes de inóculos, nós precisamos de compostagem, nós precisamos de ajustes, equilíbrio, cálcio no perfil, e aí nós vamos avançar. E o senhor tocou num ponto importante, que é o seguinte: nem todas as plantas espontâneas são daninhas, né? E queria que o senhor falasse, porque isso, nós temos muito na nossa região ali, tem o picão preto, tem ali o caruru. Picão preto, caruru, beldroega, fazendeiro, pé de fazendeiro, né? Picão branco, marmelada, amendoim bravo e tantos outros. Muito bem. Onde que estão os desafios? Inclusive, eu estou participando de um capítulo de livro internacional sobre isso. Só o controle de planta daninha sem uso de herbicidas. E já deve estar saindo de 2 a 3 meses aí. E já temos um outro que participamos.
coordenei um grupo de 12, 13 diferentes autores, coautores, pesquisadores do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França. E é o seguinte, se nós temos níveis baixos de matéria orgânica e solo arenoso, as plantas daninhas têm um efeito muito grande, negativo. Porque elas podem aumentar nematóides, se esse solo está frágil, essas plantas vão estar mais frágil, mais suscetível. Quando eu tenho níveis elevados de matéria orgânica, eu vou dar um exemplo concreto. Nós estávamos na Guatemala esse ano passado, uma área de montanha do Herman Jensen e da família, e o Herman que veio visitar inclusive vocês aqui, ele visitou os cafezais, e também produtores de cana, e tem área de café. Era uma área que tinha 8,2% de matéria orgânica. Significa que tem 164 toneladas de carbono, altíssima. E estava um matagal de planta daninha. E ele perguntou que veio aqui no Brasil. Eu falei, e agora, cara, como é que eu vou roçar? Vou passar uma trincha? Eu vou eliminar essas plantas e colocar as plantas de cobertura? Eu falei, nada. Sabe por quê? Porque ele está colhendo há 11, 12 anos sem aplicar nada. Porque é um solo de qualidade, está cheio de nutrientes. Então essas plantas, uma planta nutrida, essas plantas daninhas que chamamos ou invasoras, não estão fazendo nada. Então, se você tiver nível mais elevado, nós não precisamos estar matando essas plantas. Ela tem os seus efeitos. Grande parte das plantas invasoras são hospedeiras de nematóides. Agora, se o solo é frágil, se você tem uma criança, né, e que tem dificuldade de alimentação, ela vai estar suscetível mais, ela tem menos resiliência, ela vai ter mais suscetibilidade a doenças. Uma pessoa mais bem nutrida, ela vai ter mais facilidade, o solo é igual. Então, um solo bem nutrido, bem equilibrado, ele vai aguentar muito mais efeito de plantas daninhas. Agora, muitas áreas de Minas Gerais e outras, o pessoal falando aqui, eu não deixo esse solo no limpo. Eu deixo as plantas daninhas crescer e depois eu roço. Você pode estar multiplicando nematóides para atacar o teu café. Então isso nós temos que estar, esse balanço. Agora, melhor que essas plantas invasoras é nós colocarmos algumas gramíneas ou pânicos e colocar leguminosa, crucífera, poligonácea, mix de coberturas que você vai manejar. Como o Luizinho, vocês têm feito aí 2, 3 vezes, né, Luiz? Doutor Calegari, assim, uma coisa importante que a gente não pode deixar passar batida é o mix semente, a gente vê a origem dele. Não pegar qualquer mix, porque você pode, às vezes, praguejar teu solo com plantas indesejáveis. Tá certo. Então, o mix semente, você tem que tomar muito cuidado onde você busca ele, quais são as pessoas, onde você vai comprar eles. Se a pessoa... Tem uma atestado de origem, né, Luiz? Saber de onde vem. Isso, exatamente isso aí. Para a gente não contaminar nosso solo com pragas indesejáveis. Perfeitamente. E isso que o senhor falou é exatamente isso aí. Se você tem um solo sadio, as plantas daninhas estão lá, ela vai contribuir. Se você tem um solo fraco e plantas daninhas lá, elas vão ser hospedeiras de pragas e doenças aí. Esse exemplo do Luiz, o Luiz colocou muito bem, né? Então, por exemplo, cana-de-açúcar. Temos trabalhado bastante com cana, né, Matheus? Então, a cana, o que acontece? Cana-de-açúcar, a mucuna preta, é a segunda ou terceira maior planta daninha no meio de cana, que foi plantada há muitos anos atrás. Mas a mucuna é sempre ruim para cana? Não. Nós temos o grupo Balbo aí de Sertãozinho, Ribeirão Preto, tem lá 23, 24 mil hectares de cana orgânica, os maiores exportadores de açúcar do mundo. Tem 300, 400 pessoas com enxada para cortar, mas nossos produtores não vão fazer, os produtores de cana. Então, ela é uma planta, uma semente que pode ter semente dura, pode ficar 15, 20 anos, pode se tornar uma invasora. E na região de Guaíra, há 28, 30 anos, Hirofumi Kaji, que foi capa de uma revista Globo Rural há 30 anos atrás, ele descobriu ali na área de algodão e que as mucunas diminuem o nematóide de galha, né? O Melodogíncoide javanica. Então, que era um problema mais sério do algodão. Então a mucuna resolveu. Só que hoje nós sabemos que para Pratilencos, que é o maior problema de nematóide do Brasil, o fator de reprodução é de 7 a 10. Então a mucuna vai piorar muito mais. Se eu tiver um solo arenoso com baixa matéria orgânica e se eu colocar braquiárias, eu trabalhei com 29 braquiárias, trabalhei com 19 crotalárias, trabalhei com 172 tipos e variedades de plantas em todos esses países. Se eu colocar gramíneas, as braquiárias, num solo arenoso que tenha nematóide, é um desastre. O fator de reprodução de um Pratilencos numa braquiária rusiziense, que é a mais usada no Brasil, mas não é mais usada porque ela é melhor. Ela é mais usada porque ela é mais fácil, ela é mais cômoda e para matar, mais fácil, mas nem sempre ela é melhor, tá certo? Hoje estão muitos grandes produtores, diferentes regiões estão mudando, misturando diferentes espécies. Então não quer dizer que aquela espécie, eu preciso conhecer aquele local, saber as dores e saber quais as melhores plantas que atendem a minha demanda. Se eu tenho planta daninha e é uma área orgânica, como nós visitamos hoje, e que tem problema de plantas daninhas ou plantas invasoras, eu vou ter que usar planta de cobertura que cresça rápido e que faça uma competição e consiga dominá-las. Se eu tenho um problema de nematóide, eu tenho que ter plantas que tenham fator de reprodução baixo para aquelas populações de nematóides. Por exemplo, nós estávamos em Patrocínio, um produtor que tinha um problema de compactação. Compactação é favorável a fusário no café.
Já tivemos numa outra fazenda que o consultor falou o seguinte: não, fusário não é problema para café. E é um grande problema, mas eu também tenho meus gurus. O meu guru de café é Tumoroceira, 48 anos de café, é uma lenda mundial. Tem quanto? 15, 20 variedades do Iapar, que inclusive conhece. Então o fusário é uma janela, uma porta aberta quando você tem compactação. E aí nós temos nematóides juntos, que normalmente o nematóide pica e depois o fusário entra. E aí nós vamos ter problema. Em café novo, nós vamos ter problema. E o que acontece? Aí o que nós vamos fazer? Aí nós temos aveia preta em algumas regiões de altitude, que é maravilhoso. O Iapar trabalhou quase 30 anos, que diminui o fusário. E aí nós temos tricodermas, temos várias espécies, Asperello, Harziano e outros. Quando nós usamos essas ferramentas, nós vamos baixar essas populações e vamos diminuir os nematóides com outras espécies, também com os nematicidas biológicos, ajustando. E aí nós vamos diminuir esses fatores que seguram a produtividade da soja, do milho, do feijão, do café. E aí nós vamos dar condições agroecológicas para que essas plantas aumentem a produção e a produtividade. E aí nós vamos caminhar para ter um café de qualidade, como você disse, um café na xícara, é bom para todos. Bom, eu só tenho que falar, ficou faltando bastante coisa. Mas aí nós vamos ter a gente tem 5 minutos agora para a gente fazer algumas considerações finais aí. Considerações finais. Eu acho importante se a gente conseguisse só jogar o Luiz com a expertise dele lá na prática. E nós temos um problema hoje de todas as atividades de mão de obra, e a questão de manejo das plantas de cobertura sempre gera muita dúvida e acaba que cada produtor acaba adotando uma preferência na parte de manejo. O que o senhor poderia estar nos passando em relação... Não, eu vou falar minhas opiniões, vamos ver o Luiz, o que vocês estão usando com eficiência, com tranquilidade, Luiz, com mão de obra diminuindo, inclusive. Muito pessoal, quando fala em planta de cobertura, já vai direto na braquiária, né? Às vezes planta 2, 3 linhas de braquiária nas entrelinhas do café e vira uma monocultura. E hoje eu tenho certeza que tem muitos produtores aí coçando a cabeça por causa das lagartas que tá detonando as braquiárias por aí afora. Que eles preferem mais a planta sozinha. Vimos lá isso, hoje, nós vimos a experiência. Quando tem um mix, esse problema já diminui 30%, 60%, 70%. Ou mais. Então a planta de cobertura, a pessoa vai plantar no meio da linha do café sem conhecimento e fala, não, vou colocar lá uma crotalária, um guanô, alguma coisa, aí cresce demais, aí fala, e agora? Entro pulverizando? Não entro? Se eu entrar vai deitar, se eu deixar vai competir com o café. Então, por isso que tem que ter uma pessoa, um consultor ali, se amparar nele, que tem experiência, tem know-how, né, ao longo dos vários anos, né? Buscar, aí ele vai te indicar a planta certa, que não vai crescer tanto, que vai te ajudar, que vai descompactar, que vai solubilizar. Atender as demandas daquele solo, atender aquilo lá. E as pessoas vai continuar fazendo suas operações normalmente. Hoje, nós estamos já adquirindo, já está chegando a fazenda, o rolo faca, que vai ser uma ferramenta importantíssima para a gente ter no manejo. O rolo faca extraordinário. No manejo do usa, às vezes, a trincha, né? Exatamente, porque a pessoa às vezes quer fazer as coisas, mas tem que ter a ferramenta, não adianta, senão não vai conseguir. Às vezes a pessoa quer conhecer sem saco e trata o café como se fosse da 20, não vai conseguir ter êxito. A pessoa tem que acreditar, tem que ver os desafios. Qual que é meu desafio? Planta muito grande, está competindo, então o que eu tenho que fazer? A pessoa tem que se questionar, buscar, correr atrás, como o produtor falou hoje, não, eu errei, mas eu quero acertar, eu vou buscar o meu acerto, o meu caminho. Então esse é o caminho. Tem que ter a ferramenta certa, as plantas certas. Então é possível manejar com tranquilidade, né, Luiz? Sim, com rolo faca, com ajuste, às vezes eu tenho uma pequena grade para quebrar essas plantas, os ajustes na época do florescimento, se eu esperar um pouco mais, ela vai ressemear. Vocês têm feito manejo com braquiária, vem as outras plantas, fica praticamente 2 ciclos, né, Luiz? Antes de completar o ciclo de todas, né? Tem mais. Vamos supor, na implantação de lavoura, a gente plantou o mix agora. Isso aí vai rebrotar de novo. Ele vai manejar e a gente vai fazer a primeira colheita de café sem precisar pôr planta no meio da rua, vai fazer a segunda e talvez serve até para a terceira. 5, 6, 7 anos. Uma versatilidade maravilhosa. Isso, né? agora é lógico. Se você vê um solo limpo e um solo coberto e der uma chuva de 100 milímetros, o que vai estragar? O que vai compactar? Exato. Então o café é o seguinte, você tem que ter cobertura nele. O café é limpo, é bonito. Às vezes você vai ver o vizinho e fala, pô, o café dele tá mais bonito que o meu, que eu uso esse monte de coisa aqui, de mix, de coisa, e o dele tá bonito. Tá bonito, mas a hora que chegar o desafio, você vai ver qual lavoura que vai sobressair.
Resiliência. Resiliência. É a resiliência. Então eu é acho, isso. né, Luizinho, nesse ano que foi de seca no passado, acho que o exemplo de vocês aí, Mostra. né, da Fazenda Cascata, mostra área de sequeiro de 3 gerações, né, colhendo aí 80, 82 sacas por hectare, com raízes maravilhosas de todas as plantas do café, sequeiro, sem colocando água de irrigação. Mas eu queria dizer algumas últimas palavras aí nesse momento, né, dizer que a primeira coisa que o produtor precisa, o técnico, o senhor que está começando, os consultores, nós temos que ler. O Ray Archuleta, que é um dos meus gurus também grande, o número 1 ele e o Gabe Brown, um dos king da agricultura regenerativa no mundo, ele fala: nós precisamos estudar todos os dias, temos que estudar todo dia, o must study every day, todo dia nós temos que buscar aprender. O que eu aprendi hoje? Começar a rezar de manhã, agradecer o que nós temos, e o que eu vou aprender hoje, no final do dia, agradecer. Então quem quer acreditar e sair atrás? Buscar coisas de qualidade. Eu sou um consultor hoje, sou um consultor da Renovagro, que trabalha com planta de cobertura, com ativos biológicos, que trabalha com nutrição de qualidade. Todos os campos registrados. Busque semente de qualidade. Busque aquilo que o Luizinho falou, as melhores informações de pessoas que têm uma história. Eu não vou fazer uma cirurgia do coração no médico, meu filho é médico, que faz 1 ano que ele se formou. Então eu tenho que buscar quem tem experiência, quem tem know-how, quem tem uma história para contar. E os produtores exitosos, porque como diz, nós nascemos não para voar como um curiango ali, baixinho, nós nascemos para voar como os condores, com as águias. Nós nascemos para altas produtividades. Depende muito de nós, depende dos nossos sonhos. E tem o meu Instagram, procure lá, Ademir Calegari, com muita alegria. E nós temos um curso também que lançamos agora há pouco, que chama Os Passos da Agricultura Regenerativa. Onde, com muita alegria, nós temos a parte de café, que foi gravada ali na Fazenda Cascata, com o Luizinho, né, com o Carril, passando Rodrigo. Um pouquinho da experiência, né? E tá ali as experiências deles, experiência lá do Boteiro de 200 anos, não dele, 200 anos, mas da família, e outros produtores. 3 aulas, são 13, 14 aulas, são 7 horas, que também tem muitas informações. Mas busque produtores exitosos, busque informações. Não se contente com o pouco. Vocês nasceram para altas produtividades. Acredite que nós podemos ser melhor a cada dia, como pai, como profissional, como ser humano, como cristão. Você pode ser melhor. Técnico, consultor, produtor, cafeicultor. Luizinho? E já aproveitando, viu, Luiz? Pode completar aí, dá seus recados também. Tá. E deixa um abração lá para a turma da Cascata. Com certeza. A turma toda lá. E vai Café tomar de um qualidade. café lá, hein? Eu vou lá, tem que ir lá. Só para assim, finalizar, falando em acreditar, em ter fé e buscar, a lavoura mais produtiva nossa foi a primeira lavoura que a gente plantou com o composto. Plantão, veio uma chuva de pedra, detonou a lavoura, que lá ficou a coisa mais horrível do mundo. Doutor Carril, e aí, Luiz? Falei, não, a gente tem que seguir, não adianta ficar lamentando. Cuidando da lavoura, primeira catação dela, que antecedia a primeira safra, 2014, uma seca, colhemos quase nada. Falei, e aí, Luiz? Falei, vamos acreditar, vamos cuidar, vamos ali, ajustando, aprimorando. Das próximas em diante, 100, 114, 120, 115 sacos. Que maravilha. Então, é acreditar, fazer teu trabalho. Assim, É possível, né, Luiz? É Se possível, pode, é possível. Tem que acreditar. E obrigado, viu, pelo convite. Obrigado mesmo. Uma aula dessa aqui não é obrigado, Júnior qualquer Rezende, dia. não, todos juntos aí, de estarmos juntos aqui. E acredite, e busque esses produtores. Onde estão esses campeões? Nós temos que seguir os campeões, né? Assim como nós seguimos nosso grande campeão, que é Jesus Cristo, nós temos que seguir os melhores. Nós não vamos nos espelhar nos piores, nós temos que buscar o melhor manejo, as melhores plantas, os produtores que estão alcançando êxito. Fizemos um evento na Cascata o ano retrasado. A Mayra, que é a produtora de soja, Mayra Leles, esteve lá na Cascata e deu depoimento dela. O doutor Demir chegou até a chorar porque ela emocionou. Ela falou que a fazenda dela estava declinando até colocar o doutor Calegari dentro da fazenda e agradeceu ele lá pessoalmente. Então, acreditou. Sim. Então, Mas não foi as palavras do doutor Calegari. As minhas palavras são as suas também, Luiz. A pessoa se comoveu e encontrou, falou, eu vou fazer esse diagnóstico, como é que eu faço? Isso. E aí começou a fazer os passos. Hoje já está com 3 anos que ela está no clube dos 100, dos 150 produtores, dos 45 milhões de hectares do Brasil. E ela que é uma professora, e a família Lélios, o irmão delas, Eduardo, passou contigo.
3 anos no grupo dos 100, que são 150 produtores, os maiores, talhões com mais de 100 sacas de soja, assim como o doutor, com o Bergamasco, o seu Luiz e outros, né? E alcançaram isso. E diminuindo o custo e aumentando o potencial produtivo com quem? Com a mãe natureza, com a regenerativa, com os ajustes e aprendendo a cada dia. E a gente fala desses encontros de alma, né? Sim. Produtores, a gente vai formando essa rede de amigos, os amigos que estão aqui, Luciene, turma ali, né? Camila, todo mundo que está aí. É o Matheus, é Novagro, estão ali. Matheus, é Novagro, a turma toda que está nessa pegada, né? Claro. Só o Júnior tem esse poder, né? De fazer uma pessoa sexta-feira cheia de compromisso, vir aqui assistir. Mas eu falo propósito, a gente é só o meio. Eu falo que nitidamente a gente sente Deus pão na mão, porque a gente é mais feliz, mais realizador saber que nós não estamos sozinhos, né? Isso. Isso é importante. E a gente sempre encerra o episódio para que o entrevistado possa fazer uma homenagem para as pessoas que participaram da nossa construção enquanto indivíduo, enquanto profissional. E a gente faz a pergunta, né? Se o Calegari tivesse hoje a oportunidade de tomar um café com alguém que está entre nós, alguém que já se foi, quem que seria essa pessoa ou essas pessoas e por quê? É difícil, né, responder. Luiz? Essa aí pegou eu também, viu? Eu queria poder tomar um café com 2 pessoas que estão vivas, que me deixou meu pai, que foi também um produtor de café, que já nos deixou, com o Dr. Rolf Derpsch, que é meu segundo pai, que me ajudou a vida toda, que é o número 1 do mundo, que está com 88 anos na Alemanha, trabalhou com mais de 200 plantas, tem mais de 10, 12 comendas internacionais, o homem que mais conhece planta de cobertura no mundo. E conversamos toda semana, desde 77, quando trabalhamos juntos. E também com o Dr. Florindo Alberto Iapar, do Instituto, que muitas vezes eu tinha um não de alguns colegas, ele falou, sou presidente, você vai para a África, você vai para a Ásia, você vai que você está levando nosso instituto assim como outros. Então são pessoas, o Dr. Florindo foi do IBC, é um grande amante até hoje do café, um grande presidente, um grande ser humano, né? E estamos muito contentes, né? E estamos, inclusive, aproveitando, não tem nada a ver, mas hoje, segunda-feira, estamos recebendo uma homenagem, algum amigo lá, o Nilceu Nazareno, recebendo uma homenagem. Eu fui homenageado, o engenheiro agrônomo do ano do CREA do Paraná, nos quase 17 mil agrônomos, por um trabalho que a gente vem fazendo. Mas isso não é nada, como o Luizinho falou. Nós temos que fazer pelo amor a nós, amor aos produtores, a essa maravilha de ajudar a mãe natureza a ser melhor, e, acima de tudo, esse legado a todas as pessoas e as gerações que vêm aí. E nós precisamos fazer o possível para ser melhor. E é possível sermos melhor a partir de hoje. Cada dia nós podemos ser melhor. Muito grato à oportunidade. Estamos sempre às ordens aí. Amém. Muita alegria. Amém. Deus te abençoe, Elisão. Amém. Obrigado. Feliz ano novo aí para todo mundo, Amém. né? Calegari, Deus te abençoe. E Amém. Um feliz 2025 para todos nós da cafeicultura. Que Deus põe a sua mão e que nós possamos também fazer a nossa parte, né? Que as ferramentas estão aí. Isso aí. Né? E para você que está nos assistindo, muito obrigado por ter estado conosco nessa segunda-feira, dia 13, tá? Obrigado de coração. Aqui no AgroCafécast, a 3ª temporada foi fantástica, né? Porque aqui você sabe que a prosa é boa, o grão especial e o impacto é sempre positivo. Até o próximo episódio e feliz 2025 para todos nós.